companheiros, irmãos em Cristo, irmãos e irmãs. Continuemos aprendendo com Chico Xavier. Novamente, lições de luz com Chico Xavier e Celso Afonso, na lição número 11, para as nossas reflexões e aprendizado. A esmola. Reprovais a esmola? Não, não é a esmola que é reprovável. Frequentemente é a maneira pela qual é feita. O homem de bem, que compreende a caridade, segundo Jesus, se antecipa ao infeliz, sem esperar que ele lhe estenda a mão. A verdadeira caridade é sempre boa e benevolente. Ela está mais no gesto que no fato. Um serviço feito com delicadeza duplica de valor. Se é feito com ostentação, a necessidade pode fazê-lo aceitar, mas o coração não é tocado por ele. Isso é de Kardec, do Livro dos Espíritos, a pergunta 888A. Já de outra feita, comentamos o assunto sobre como Chico Xavier se comportava ante a presença de um pedinte. Algumas vezes ouvimos dando alguns trocados àqueles que lhe o pediam. Observei várias vezes que o Chico jamais se colocava acima do necessitado, jamais. E junto a esse, de maneira espontânea e fraterna, discretamente fazia sua doação. Interessante que o Chico pegava uma cédula e a dobrava bastante, colocando-a na palma de sua mão e a segurava com o dedo polegar de maneira que a nota ficasse bem escondidinha. E ao cumprimentar a pessoa, deixava o dinheiro na mão dela. Quantas vezes observamos isso? Num bar, numa loja, somente os servidores, né? O estimado médium procurava, de toda maneira, esconder o bem que fazia. O Chico sempre dava gorjeta àqueles que lhe atendiam, nos bares, taxistas, e etc, etc. Apesar de Chico Xavier não gostar, nós, como bisbilhoteiros, observávamos a sua atitude. Talvez intuitivamente, queríamos aprender a praticar a verdadeira caridade, por causa da dureza de nossos corações. A gente sabia que o Chico era um cristão autêntico. Uma ocasião, em conversa com o querido benfeitor sobre a esmola, ouvimos dele: quando alguém se aproxima de nós e pede um auxílio, o Chico jamais dizia um mendigo. Jamais ele falava um mendigo. Eu vejo os espíritos, dizia o Chico, que os acompanham. São seus amigos espirituais. Se os tratamos mal, alguns espíritos se entristecem ou, às vezes, outros ficam zangados e podem nos atingir com vibrações negativas que nos podem fazer mal. Quando damos o dinheiro e os atendemos com educação, com carinho, com respeito,
Seus companheiros espirituais se alegram e oram por nós. Que médium! Chico era médium 24 horas. Né? Mediunidade especialíssima. Após breve pausa, o Chico concluiu: ninguém aproxima de alguém sem a permissão de Deus. Diz Emmanuel que não existe acaso, é palavra inventada pelo comodismo humano. Não sabemos, completa o Chico, na verdade, quem é o mais necessitado, eles ou nós. Terminada aquela importante conversa, lembramo-nos da narrativa do apóstolo. Olha a narrativa do apóstolo. A caridade não suspeita mal. São Paulo 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1 a 7 e 13. A caridade não suspeita mal. Que Ele, nosso Senhor Jesus Cristo, o divino anjo da guarda da humanidade, nos abençoe. Até mais ver. Que Deus nos abençoe.